Graças a Deus. Que Deus te ilumine e te prospere em todos os caminhos de sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que os planos do inimigo venham ser frustrados desde já sobre a sua vida. Deixa eu lhe dizer algo. Quando nós temos um encontro com o nosso Senhor Jesus, ele transforma, ele muda a nossa vida. E esse encontro com Cristo Jesus traz a cada um de nós uma transformação, uma mudança. Ele consegue agir sobre o nosso coração, removendo de dentro de nós o medo, a dúvida, a insegurança, a certeza. Ele tira de dentro de nós tudo aquilo que impede a plenitude do Senhor ser plena em nossas vidas. E junto a isto, a nossa fé, ela cresce, ela é multiplicada. E essa fé nos faz avançar, nos faz progredir. E uma certa feita, Jesus passa por uma figueira e ele vai procurar frutos nela. E ele não encontra nada. E ele amaldiçoa aquela figueira. Ao passar no outro dia, Jesus e seus discípulos passam pela mesma figueira. E os seus discípulos percebem que ela está seca, que ela não tem fruto nenhum. E Jesus, ele dá uma explicação aos discípulos, dizendo que a fé que eles têm carregado é a fé que tem o poder de fazer com que as coisas venham se transformar. A fé que eles têm, se eles crerem, é óbvio, eles têm fé para mover a montanha de lugar, para amaldiçoar uma figueira, para abençoar uma figueira. Onde eu quero chegar com essas palavras? Muitas das vezes, a gente não entendemos o poder que há dentro de nós, mediante a nossa fé, mediante aquilo que Deus nos entregou. Só que para a gente entendermos melhor, nós temos que compreender que eu tenho que crer quando eu falo algo, quando eu declaro algo. Como eu tenho falado nos últimos tempos ao Senhor e à Senhora. Muitas das vezes a gente oramos, a gente falamos com Deus, mas o quanto nós cremos nesta oração? O quanto nós cremos naquilo que nós pedimos para Deus? O quanto nós cremos naquilo qual nós falamos com o nosso Salvador? Tá dando para entender? Muitas das vezes nós falamos que cremos, oramos, declaramos, determinamos, mas e dentro do nosso coração? Há uma certeza ou há uma dúvida? Outrora eu te falei que quando Jesus ele entra na nossa vida e nós temos um encontro com ele, há um divisor de águas, há um transformador em nossas vidas, porque ele tira tudo aquilo que não provém dele de dentro de nós. Só que muitas das vezes nós acabamos nutrindo em nossa vida sentimentos que impedem a fé de ser manifesta. Muitas das vezes nós nutrimos sentimentos que impedem de a certeza que há na palavra venha a se cumprir. E isso não pode acontecer, porque isso barra o poder de Deus na nossa vida. Não que Deus seja limitado, não que Deus precisa da gente para alguma coisa, não. Mas é que para que aconteça o extraordinário de Deus em nossas vidas, nós temos que crer e permitir ele agir. E muitas das vezes nós falamos com a boca que cremos e que permitimos, mas como está o nosso coração? Para você entender, olha o que está escrito na palavra de Deus. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Muito bem, quem falou isso aqui foi o Senhor Jesus. E ele está falando isso aqui para os discípulos, para aqueles que o acompanhavam na trajetória da fé, na caminhada ministerial de Jesus nessa terra. Jesus estava ensinando, instruindo os seus discípulos. E olha o que Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que Jesus estava dizendo? Não adianta vocês pedirem, não adianta vocês declararem,
se dentro de vocês não há certeza, não há confiança no que vocês têm falado. Porque muitas pessoas, elas se frustram, elas se decepcionam, porque elas até oram, elas até pedem, mas será que elas creem? Será que elas têm certeza que o que elas estão falando vai acontecer, que o que elas estão pedindo ao Pai irá se materializar na vida dela? Quando Jesus ele passa por aquela figueira e procura o fruto e não acha, ele fala: ninguém nunca mais coma fruto de ti, e vai embora. Ele fala essas palavras e vai, só que quando eles voltam, aquela árvore está como? Está seca. Ela morreu, ela secou. Não há como ninguém mais comer nada dela. E os discípulos ficaram surpreendidos, porque Jesus falou e aconteceu. Só que o engraçado é que eles já viram maravilhas através da fé que Jesus carregava, através do ministério de Jesus, mas mesmo assim eles ficaram impactados ao verem o que acontecera com aquela árvore. Muitas das vezes nós vemos o agir e o poder de Deus na vida de tantas pessoas, ou até mesmo já vimos na nossa vida. Vimos transformação, vimos mudança, vimos livramento, vimos o extraordinário de Deus se materializando. Só que tem hora que a gente vai pedir algo, vai orar em relação a uma situação a Deus, só que dentro de nós não há certeza. Dentro de nós há dúvida, há medo. E quando isso acontece, o poder de Deus não acontece. O poder de Deus não se materializa. Aonde eu quero chegar com o que eu estou lhe dizendo? Que você tem que crer 100% no que você tem falado com Deus, no que você tem orado ao Senhor. Você talvez tenha um sonho, talvez você apresentou ao Senhor um projeto, um sonho, um desejo que você tem no seu coração. Só que foi passando o tempo. E por não ter acontecido, você desacreditou. Você pegou esse sonho, colocou numa gaveta e esqueceu ele lá. Só que você esqueceu que você orou, que você pediu. E por que você não recebeu? Porque você não creu. Essa é a verdade. Me desculpa. Você não creu, você teve dúvida, você teve insegurança dentro de você. E por não acontecer no seu tempo, você desistiu. É só você lembrar de Abraão e Sara. Deus falou a Abraão que ele teria um filho. E esse filho seria a promessa de Deus. A Bíblia diz que Sara estava atrás da coluna. Quando ela ouve Deus falando com Abraão, ela começa a rir. Por que ela ri? Porque ela não acreditou, porque Abraão era de idade, ela era de idade estéril. Então ela desacreditou, ela falou: o que é isso que esse homem está dizendo? Mal ela sabia que era o próprio Deus falando. Tanto é que ao passar do tempo, o decorrer do tempo, Sara, com a sua impaciência e inquietação, fez Abraão se deitar com Agar. Nasce Ismael. E vocês sabem o desfecho da história. A peleja entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. A peleja entre os dois irmãos. Por quê? Porque alguém não acreditou na promessa. Alguém não acreditou naquilo que foi falado. Alguém não acreditou no fruto de uma oração. Porque Abraão pedira a Deus a bênção. Abraão pediu a Deus Isaac. E Deus o respondeu. Só que Abraão estava esperando em Deus. Só que Sara, impaciente, obriga Abraão a se deitar com Agar. E Abraão, para agradar sua esposa, assim o faz. E com isso trouxe consequências muito doloridas e penosas até os dias de hoje, e será assim até o findar dos tempos. Então você tem que entender que a impaciência, a inquietação, a dúvida, a incerteza traz para a nossa vida retrocesso, traz à nossa vida consequências que vão se perdurar a vida inteira, que vai ficar se arrastando por todo o tempo, e com isso amarrando e impedindo coisas extraordinárias de Deus se acontecerem na nossa vida. Então, quando você ora por algo, quando você pede algo a Deus, você tem que crer.
Não lance palavras ao vento, porque quando você lança a palavra, ela não volta atrás. É como um copo que cai no chão e se quebra. Não tem como reconstruí-lo mais. Assim é as palavras. Quando você ora, quando você fala com Deus, você tem que crer. Você não pode duvidar. Você não pode ter incerteza, dúvida no seu coração, mas pelo contrário, ter a certeza que a sua oração, que a sua súplica, que a sua petição chegou até os céus e os céus há de te responder. Não importa o grau de dificuldade, não importa o grau de obstáculos que venha a haver para que aquilo venha acontecer, mas se você crê no seu coração, o poder de Deus vai se materializar, ponto e acabou. Não importa se acreditam, não importa se põem fé, o importante é você crer. Porque Jesus disse, o que você pedir em oração crendo, recebereis. Mas você tem que crer. Quem tem que crer é você, não é os outros, não é ninguém, meu amigo. Então creia, confie, pois Deus há de se manifestar na sua vida. Você orou para Deus curar ao Senhor, a senhora curar alguém da sua família? Então creia. Creia porque Ele vai curar. Se orou para Deus libertar alguém que você ama do vício, então creia, Deus vai libertar. Se orou para Deus abençoar seu trabalho, abençoar sua empresa, abençoar seus negócios, então creia. Em nenhum momento eu estou dizendo que vai ser fácil, em nenhum momento eu estou dizendo que vai acontecer num passe de mágica, não. Eu estou dizendo para você crer. Porque se você crer, vai acontecer. Se você crer, vai se materializar na sua vida. Ponto e acabou. Porque Jesus disse, se você crer, você vai receber. Então eu creio, você crê, acabou. Vai acontecer. E o diabo vai ser envergonhado. Se lembra de Daniel? Daniel orou, ele creu, o príncipe da Pérsia resistiu, mas ao findar de 21 dias, a resposta chegou até Daniel. E o anjo disse, desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração, ouvistes a tua oração. Então, a partir do momento que você orou e creu, o milagre já aconteceu. Não pode ter se materializado agora na sua vida. Mas se você crer, vai se materializar. Então não duvide. Não tenha medo ou insegurança dentro de você. Se você pediu, se você crê na oração que você fez, confia, descansa no Senhor, porque há de acontecer o milagre, o extraordinário de Deus na sua e na nossa vida. Amém, pessoal? Graças a Deus. Eu gostaria de agora, neste momento, juntos, fazermos uma oração a Deus. Só que nessa oração eu quero que você creia no que você está orando, porque eu creio no que eu tenho orado. E por isso, a certeza do milagre, a certeza da transformação na nossa vida, ela é mais certa do que nunca. Em nome de Jesus. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande e poderoso é o Senhor, grande e poderoso é o teu nome. E meu Pai, nós acabamos de aprender, se nós crermos no que temos orado, nós iremos receber. Não importa se é difícil, não importa se aos olhos humanos é impossível, não importa as notícias negativas que temos ouvido, não importa o que os nossos olhos têm enxergado, não. O que importa é o que está dentro de nós. Se dentro de nós há uma certeza, se dentro de nós há a confiança que a nossa oração já foi ouvida pelo Senhor, que os céus já disse amém, então o milagre, a resposta que estávamos buscando já chegou, nós já recebemos. Então, meu Pai, é por isso que eu oro junto com este homem e com esta mulher, pelo mover do teu Espírito em nossas vidas, pelo agir do teu poder na casa, na família, nos negócios, na saúde, na empresa do seu povo, pois, meu Pai, não importa se tudo está jogando contra, não importa se foi feito algo, não importa se há uma atuação maligna sobre essa vida, sobre os caminhos dessa pessoa, porque se nós crermos, o milagre já aconteceu, a libertação já chegou, a transformação já aconteceu nessa vida. Então, meu Pai,
em o nome do Senhor Jesus, que pelo poder da fé, vidas sejam alcançadas agora, vidas sejam transformadas agora, que cadeias sejam quebradas agora, que pelo poder da fé, meu Pai, aquele que estava enfermo seja curado, seja livre, que em nome do Senhor Jesus, as dores desse corpo, a enfermidade dessa vida seja arrancada, seja removida agora, em o nome do Senhor Jesus, que pelo poder da fé, meu Pai, as escamas espirituais venham cair uma a uma dessa vida, que em nome de Jesus, as prisões espirituais que havia nessa mente, nesse corpo, sejam quebradas agora, sejam desfeitas agora, e em nome do Senhor Jesus, a luz do Senhor venha brilhar nessa vida, venha brilhar nessa casa, venha brilhar nessa empresa, venha brilhar nesse ministério, pois, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo o milagre, eu profetizo a vitória, eu profetizo a mudança, eu profetizo transformação, pelo poder da fé, eu profetizo paz, alegria, felicidade nessa vida, pelo poder da fé, eu profetizo felicidade, meu Pai, nessa casa, nessa família, eu profetizo, meu Pai, realização na vida sentimental do seu povo, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo, meu Pai, o extraordinário dos céus sobre cada um destes que tem orado comigo agora. Que a paz, a plenitude do Espírito Santo venha reinar nesse coração e nessa vida, pois assim está profetizado e determinado, em um nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga assim seja, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê no milagre? Você crê na vitória? Então já aconteceu. Eu creio no que eu acabei de orar. Se você crê no que você acabou de orar e agora, o milagre já aconteceu. E você há de testemunhar o extraordinário, o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O que crê, diga amém, fica com Deus e até mais.